Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Estamos aqui para mais uma aula. E hoje vamos falar, o verso 3 do capítulo 9 do Bhagavad Gita. Todas as glórias, então, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Então, verso 3 diz, Ajradadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam nivartante Mrityu samsara vartimani. Então, tradução a esse verso: aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Vamos então para o significado desse verso falado por Krishna a seu devoto Arjuna no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Então eu vou falar o significado de Srila Prabhupada e vou complementar com as informações que foram inspiradas no momento. Então, repetindo o verso: aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Significado. Jaya Srila Prabhupada aqui. Os infiéis não podem adotar este processo de serviço devocional. Este é o significado deste verso. Podemos ver aqui que os infiéis, logicamente, são aquelas pessoas que não têm fé nas instruções do Senhor Krishna para Arjuna aqui no Bhagavad Gita. São aquelas pessoas que geralmente são muito intelectuais, ou pessoas também que não têm interesse em participar da vida espiritual. Que na verdade essa palavra infiel lembra até esse sentimento de trair, Então, infiel é a alma que trai Deus, que trai o amor de Deus. Dessa forma como acontece no plano material, Uma pessoa é infiel à pátria, é infiel à religião, é infiel à família, à esposa, aos filhos. Então essa infidelidade, Então Krishna está falando aqui que aqueles que não são fiéis neste serviço devocional
não há fidelidade em reconhecer que Deus é a alma suprema, o centro de todo o amor, a vida de nossa vida. Krishna, ele está se revelando como o nosso Pai Supremo, como a semente, né, que aviva o coração de todos nós neste exato momento em que agora estamos ouvindo essa palestra. Isso é possível porque Deus está nos dando o alento, né? Essa energia material nada mais é do que a potência externa de Krishna, agindo para que nós, imersos nessa matéria, possamos aprender o que é ter fé. Há muita confusão em Kali Yuga, uma variedade, né, de religiões, de filosofias, e realmente isso acaba criando uma dúvida. E não só isso, como também as pessoas que estão à frente, né, dessas religiões, dessas filosofias, são assim reveladas muitas vezes como pessoas falsas, infiéis, apenas manipulam a massa de pessoas para o seu interesse pessoal, né, egoísta. E dessa forma, decepcionadas, as pessoas passam a rejeitar a religião em função de pessoas imperfeitas, que tentam, né, falar sobre a vida espiritual, sobre Deus, dessa maneira. Por isso que é dito que temos que seguir pessoas realmente santas que estão inseridas, né, numa corrente de sucessão discipular que traz a verdade inalterada. Assim como Krishna falou o Bhagavad Gita para Arjuna, da mesma forma devemos ouvir, né, de um mestre espiritual o mesmo conhecimento. Porém, se esse chamado mestre ele não vive a verdade da qual ele está explanando, né, para outras almas, então isso não desqualifica o que Krishna falou para Arjuna, mas essa pessoa não é qualificada para ser, né, um instrutor, um iluminador de almas. Se a pessoa não é completamente desapegada desse mundo, se ela não tem esse princípio altruísta do amor pelo amor, simplesmente para divulgar a verdade, então essa pessoa ela está manipulando a mente da pessoa que está vendo, né, ouvindo os versos do Bhagavad Gita. Por isso, devemos, né, também por nós mesmos inserir esse princípio de busca pessoal, estudando os versos do Bhagavad Gita, não só ficar ouvindo de pessoas sem realmente entender a profundidade desse conhecimento. Cada pessoa em si é um mestre espiritual. E aí, se ela se coloca numa postura interna, né, de Titi, né, nós somos Sat Chit Ananda. Titi é essa postura de consciência que temos. Se o nosso aspecto interno, Titi, que é um constituinte da nossa essência espiritual, for colocado assim dentro de um plano da intuição para estudar o Bhagavad Gita, com certeza, né, o mestre Krishna, né, que é o Guru Supremo, é o Mestre Supremo, ele passa a narrar o Bhagavad Gita dentro do seu coração. Sabemos que em Kali Yuga, essa era degradada, né, cheia de mentiras, de enganos, de hipocrisia, existem muitas pessoas que se fazem passar por salvadores, né, por mestres, e temos que ficar muito atentos a essa questão. Isso é primordial, né? Não entregarmos de graça a nossa mente a qualquer pessoa. Porém, podemos nos associar com pessoas avançadas que realmente estejam vivendo a vida espiritual
que conhece essa verdade, que realizou essa verdade em seu coração, e a energia dessa pessoa é até mais importante do que o ensino em si, porque ela vai estar passando a sua realização. Essa é a importância de um mestre espiritual. Não é simplesmente uma pessoa que está falando, né, falando pelos cotovelos e adquirindo a atratividade, né, de pessoas, e aí ele passa a ficar assim, cheio de energia, empoderado de potência pela contemplação de outras pessoas que nem sabem o que está acontecendo, né? Isso aí acontece, né, em todas as posições do mundo, né, políticas, sociais, no meio artístico, né? Todo mundo fica apegado a alguma pessoa que está falando verdades, entre aspas, que na verdade são apenas interesses pessoais, né? Dentro de uma confabulação com outras pessoas, há toda uma manipulação, seja de mídia, de tudo, que acaba fazendo com que a pessoa honesta, sincera, que quer avançar espiritualmente, acabe se perdendo. Então, isso é ser infiel, né? Infiel ao amor de Deus. Deus, ele está se relacionando eternamente com você. Krishna, Deus, é o único, a única pessoa que tem essa intimidade com você que ninguém mais pode ter. Por mais que você esteja se identificando com esse corpo material e se relacionando com pessoas ou coisas que te falem, né, te dão uma certa intimidade, que façam parecer que você é fiel, é próximo a esse amor, né, derivado dessa relação com algumas coisas ou algumas pessoas do mundo material. Isso aí é nada perto da proximidade que o espírito, né, aquele que está vivendo em sua essência real, tem com Krishna dentro do coração. E Krishna dentro do coração, ele está nessa forma de Vishnu, né? Krishna se expande do mundo espiritual e dentro dessa formatação da energia material, ele entra como Vishnu, como criador do universo, e depois ele entra dentro do nosso coração. Kshiro Dakashayi Vishnu, né? É o nome desse Vishnu que está dentro do nosso coração, que é a forma como Krishna estabelece relações de intimidade eterna com a alma. Pode-se dizer que Krishna, né, Deus na forma de Vishnu, que é a mesma coisa. Krishna é absoluto. Tudo é Krishna, tudo está em Krishna, e Krishna está em tudo. Isso vamos compreender somente quando nos estabelecermos no Espírito, de modo que Krishna, ele vem, entra no seu coração, e Krishna é eternamente fiel ao seu devoto. Eternamente, né? Deus é o centro da existência. É o amigo mais fiel. Ele quer que você se associe com ele para ele te levar de volta para o mundo espiritual, para a dimensão do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus, ele está dentro do seu coração, conforme, né, falava o mestre Cristo, e todos os mestres que realizam a divindade podem compreender a presença do Senhor Vishnu em seu coração. Por isso é dito, né, o reino de Deus está dentro de vós. A partir do momento que você se une a esse amigo fiel, Krishna, Vishnu, dentro do seu coração, tudo mais na sua vida é acrescentado. Por causa dessa compreensão que você tem de entendimento que essa forma humana, né, o espírito nessa forma humana,
o sacrifício de se render a Deus. Tão logo você se renda a Deus, nessa confiança, né, absoluta do Espírito, você se torna fiel a Ele. Então Krishna está esperando a sua fidelidade. Você tem que ser fiel a Ele. Então esse verso ele está falando, né? Prabhupada está falando aqui que os infiéis não podem adotar esse processo de serviço devocional, porque eles não compreendem essa presença de Deus. Eles estão se identificando com o seu corpo material e são fiéis apenas aos seus propósitos materiais, né? Muitas vezes a mente, como sendo dual, né? Vivemos dentro de uma dualidade, a mente muitas vezes vai trair esse propósito. Porque a mente ela é uma movimentação frenética de pensamentos que não nos levam a nenhum lugar. Ela está sempre, né, perturbada, vamos dizer assim. Principalmente quando o modo da paixão da natureza está agindo sobre nossa mente, adquirimos uma inquietude tão grande que não podemos afirmar em nosso coração a fidelidade a alguma coisa, porque uma hora você quer uma coisa e depois você quer outra. Você está sempre como, né, um macaco saltando de um galho para o outro, e aí você nunca consegue estar, né, fiel a uma guia, né? Mesmo a uma guia espiritual, você passa de uma religião para outra, uma crença para outra, de uma dúvida para outra. E é assim a vida material, né? Então aqui, no caso, esse processo de serviço devocional, que você tem que ser fiel, é o Sanatana Dharma, é o Dharma eterno da alma, do espírito, daquilo que você é. Você é um servo eterno, amoroso de Krishna, e quando você está vivendo com Deus dentro do seu coração, você usa a sua existência física, emocional e mental para servir a Deus. Você usa toda a sua frequência, toda a sua energia material para servir a alma, ao espírito, aquilo que você é. Isso se chama serviço devocional, certo? Não é uma questão de religião ou de filosofia, né? Você entende que a sua posição feliz, seja nesse mundo material ou no mundo espiritual, é a posição de serviço devocional. Esse serviço não significa assim, igual como é aqui nesse planeta Terra, né? Onde você, se tornando um servo, você se torna submisso ou subjugado. O servo de Krishna nesse universo obtém a posição mais elevada. As pessoas mais elevadas desse universo são aquelas pessoas que se renderam a Krishna, Vishnu, em seu coração, né, místico, o reino de Deus, e trazem a manifestação desse reino de Deus aqui no planeta Terra. Se você está vivendo com Deus em seu coração, você manifesta a presença de Deus no seu coração, nas suas atividades, nesse mundo material, sejam físicas, emocionais ou mentais. Essa manifestação, onde você se torna um instrumento da vontade perfeita de Deus nesse mundo, é o que se chama serviço devocional. Quanto mais você está em intimidade com o Senhor, mais o seu serviço devocional se torna, né, potencialmente mais avantajado, vamos dizer assim. Você passa a ser uma força, né, divina nesse mundo, iluminando outras pessoas, dando alento a outras almas, a outros corações,
para que eles saiam da ilusão desse mundo, das dúvidas, da especulação, das teorias, das religiões, né, implantadas, que não tem nada a ver com amor a Deus. E aí você dá uma chance para essas pessoas se estabelecerem na verdade de seus corações, certo? Por isso Krishna no Bhagavad Gita ele está falando, né? Abandona todos os dharmas, todos os serviços e deveres que não têm a ver comigo, que estão relacionados com o mundo, né? Muitas vezes isso é traduzido como religião, mas nesse sentido, né, de você, religião no sentido de se religar, né? Abandona tudo aquilo que te religa às coisas do mundo material e simplesmente pensa em mim, vive em mim, sente a mim, age em mim, respira em mim, dessa forma. Então Krishna está falando, né? Abandona todas as variedades de religiões, de tudo aquilo que te religa ao aspecto interesseiro, material, egoísta do mundo, e simplesmente se renda a mim. Porque se você se render a mim, eu vou te libertar das reações pecaminosas, né? Você vai ficar livre do seu karma, né? Essas reações que estão sempre criando algum incômodo, né? Seja estados tristes ou alegres da mente, mas que são oscilações que não satisfazem o espírito. Como nós vimos numa outra palestra, o que o espírito quer é uma felicidade constante, né? Ele quer se auto-experimentar nesse estado feliz o tempo todo. Isso se chama Ananda. Ananda é o que somos. Por sermos partes integrantes de Krishna, somos eternamente felizes. Porém, temos que viver como espíritos unidos a Deus, né, nessa forma de Vishnu Krishna em nosso coração. E essa deve ser a prática constante da nossa mente. Pensa sempre em mim, pensa sempre em mim. Lembra, não se esquece. Isso é yoga. E a partir do momento que o espírito começa a reviver essa divindade em seu coração, que é a presença da misericórdia de Deus, né? Imagina, você não está nunca sozinho aqui. Krishna, ele acompanha você a cada experiência terrena, né? Quantos planetas, né? Quantos universos você já teve que passar e está passando agora, e Krishna está vindo, te dando o conhecimento. Por isso que esse capítulo é chamado, né, o conhecimento mais confidencial. Está te confidencializando a coisa mais importante que você precisa saber, que é simplesmente se render a esse aspecto divino no seu coração e se manter fiel, né? Fiel. Você não vai se dissociar, né, de Deus, não vai se desviar a sua mente de Deus em nenhum momento. Então você é fiel, você entendeu a vida espiritual, você entendeu a ilusão do mundo material e agora está resoluto em sua determinação para estabelecer esse vínculo cada vez mais íntimo, despertando esse amor que vai te libertar de todo apego, né, de todo desejo, de toda aversão mundana, material. Nessa consciência, Krishna se revela perfeitamente para o seu devoto, né? Da mesma maneira que no Bhagavad Gita, Krishna está se revelando para Arjuna. Então, se você lê o Bhagavad Gita com essa visão, né, dessas coisas que eu acabei de citar agora, vai ser bem diferente do que simplesmente você está tentando obter conhecimento com a sua mente, né? Tem pessoas, as pessoas estão com a mente muito agitadas, então
quando elas vão ler o Bhagavad Gita, querem assim ler o Bhagavad Gita todo de uma vez só e depois sentem que ali parece que não tinha um conteúdo, né? Dessa maneira. Elas passam depois para outra escritura, outro mestre, aí cada um está falando de Deus de uma forma, e aí essa miscelânea de informação deixa a pessoa completamente perdida, apesar de ela possuir uma vasta erudição, né? Sabe tudo, mas não sente nada. Essa é a verdade das pessoas desse mundo assim, que tem muito conhecimento. Por isso Krishna fala rendição. Rendição significa você estar simplesmente com Krishna além do conhecimento de Krishna. Você sabe de Krishna, mas você quer despertar o seu amor por Krishna. E esse amor, né, aqui na prática desse mundo, ele é, vamos dizer assim, estagiado, né, através do serviço devocional. Então você tem que ser fiel. Por isso Prabhupada está falando que os infiéis, que são, na verdade, egos, né, falsos egos, que não aceitaram a rendição a Deus, que não fidelizaram a sua vida em relação a Krishna no seu coração, essas pessoas não vão aceitar este processo do serviço devocional. Elas vão simplesmente viver a vida delas em serviço material. Todo o interesse delas é em desfrutar a matéria e conquistar a matéria. Então elas vão ficar ávidas, né, por dinheiro, poder, posses, sensualidade, dessa maneira assim, sexualidade. Então temos que ficar muito atentos a isso, né? Se você é uma parte integrante eterna de Krishna, amorosa, mas você vive uma vida como um corpo material miserável, inútil, um corpo que vai morrer a qualquer momento, né? Que está sujeito a um ciclo de misérias de samsara, de nascimentos e mortes, né? Vida após vida, você está num jogo de sinuca onde está sempre perdendo, né, a partida para a morte. Então, por que não se levantar imediatamente agora, reconhecer que você não é esse corpo, que esse mundo não pertence à atividade original do espírito, e se render a Deus em seu coração e se manter fiel, né? Krishna, a única coisa que Krishna quer é a sua confiança, que você abra o seu coração para que ele possa se manifestar. A partir do momento que Krishna se manifesta, você vai fazer o serviço devocional nesse mundo de acordo com o seu talento, certo? No momento aqui agora estou fazendo um serviço devocional falando de Krishna. Então, supõe-se que eu tenho um talento de falar, né, sobre Krishna. Eu me sinto inspirado a fazer isso e faço. É natural, né? Então, milhões de pessoas já tinham que estar falando de Krishna. Krishna, no final do Bhagavad Gita, ele pede para que nós estejamos comunicando essa mensagem transcendental para outras pessoas. Mas temos que falar em espírito de verdade. Temos que estar vivendo nessa verdade em nosso coração no dia a dia. Não simplesmente você pegar o Bhagavad Gita e ficar recitando versos por causa de uma crença, mas você não vive essa verdade. Então, se você não vive essa verdade de Deus em seu coração, tudo que você falar, às vezes, está sendo mal interpretado, né? Você não deixa a super-alma se manifestar em seu coração para explicar coisas simples, né? O Bhagavad Gita ele é muito simples, tanto que ele é considerado, né, o ABC da vida espiritual. Porque o Bhagavad Gita é Krishna mostrando para Arjuna que no final, apesar de tudo que foi falado no Bhagavad Gita em diversas ramificações de conhecimento, Krishna fala simplesmente
né? Mão maná mad bhakto. Simplesmente renda-se a mim. Né? Renda-se. Para de especular. Para de ficar com medo. Né? Que medo é esse de se render ao Ser Supremo e deixar que Ele acrescente, Ele traga coisas para a sua vida assim, abundantemente. Tudo que você quiser, Deus vai trazer. Né? Por Ele mesmo. Né? Você nem tem desejos assim, de tantas coisas materiais, porque muitas coisas materiais criam apegos, né? Vínculos. Mas Krishna, dentro do seu coração, Ele sabe exatamente o que você precisa dentro desse serviço devocional fiel para levar essa mensagem para as outras pessoas no mundo que estão sofrendo, né? Que estão em completa ilusão. Porque a ajuda, né? A ajuda material, ela é boa, mas ela não liberta a alma, né? Imagina, a maior caridade que você pode fazer para outra pessoa é ensiná-la sobre a suprema personalidade de Deus, né? O Senhor Krishna. Se você tiver uma linguagem competente, né? Dentro do seu talento, você pode fazer com que aquele coração saia, né? Dessa condição de pedra, né? Dessa infidelidade, essas pessoas que nem querem mais saber de Deus, têm raiva de Deus, não acreditam em Deus, simplesmente acham que a vida vai acabar com a morte e não tem mais nada. E aí elas se estabelecem no mundo, né, fazendo o que querem, desrespeitando todo mundo, querendo controlar o planeta, com tanto ódio, com tanta desconsideração. E essa é a camada de pessoas que vão ter que ir para os mundos infernais e serem buriladas até o momento, né? Vamos dizer assim, Deus, a Maya, né? A energia ilusória de Deus vai bater tanto nessa alma, vai bater tanto, inimaginavelmente, né? Não podemos compreender o nível de sofrimento a que Maya pode fazer para a mente de uma pessoa teimosa, que vive no falso ego, que tem essa ojeriza de simplesmente viver a vida em serviço devocional e feliz. Né? Qual o problema, né? Então essa pessoa, às vezes, mesmo na forma humana, ela vai perder a sua alma. Né? Acontece isso. Quando a pessoa maior o falso ego, ela é capaz de perder essa forma humana e voltar para uma forma mineral. Imagina, ter que reiniciar todo o processo de evolução na natureza, né? Bilhões e bilhões de anos, até chegar nessa maravilhosa forma humana. Temos que prestar muita atenção, certo? Forma humana, ela é a mente que está na forma humana, consciente de Deus, vivendo com o Senhor Krishna em seu coração, nesse estado chamado crístico, né? O que é o Cristo? O Cristo é quando a alma se une a Deus. Então o Cristo é quando você é ungido por Deus no seu coração. Então você se torna um Cristo. Isso é o estado crístico. É o que toda a humanidade teria que ter, né? Então esse é o verdadeiro Cristo. É quando todo mundo se une a Krishna em seu coração. A Vishnu Krishna. Entende? Temos que meditar muito profundamente, usar a nossa forma humana de qualquer maneira, assim, não deixando a nossa mente nos enganar o tempo todo. Por isso existe o Bhagavad Gita, por isso existe o conhecimento, por isso existem pessoas que já estão vivendo nessa plataforma espiritual e feliz. Não precisamos invejar essas pessoas que estão felizes em Deus nesse mundo, né? Julgá-las assim, são pessoas religiosas, fanáticas, assim. Nem todas, né? Nem todas. Não podemos sempre generalizar. Mas se você vibrar de uma maneira sincera em seu coração, na sua busca espiritual, Deus que está no seu interno vai fazer com que
algum ser, né, alguma pessoa que esteja vivendo nele se aproxime de você, ou que você se aproxime dele. Vai ser criada no mundo uma condição ideal para você entrar de alguma maneira em contato com essa pessoa, seja no plano, né, não invisível ou no plano visível, ou no estado de sonho. Há vários arranjos para você contactar com um ser que está vivendo em conexão com Deus no coração. Por isso que no verso 34, né, do capítulo 4 do Bhagavad Gita, Krishna está falando, né? Aproxima-te de um mestre espiritual. O que é um mestre espiritual? É uma pessoa que está vivendo em Deus, né? Não um professor espiritual. Professor espiritual é aquele que não sente Deus, mas que pode falar a filosofia do Bhagavad Gita. O mestre espiritual, ele é a luz do Bhagavad Gita. Ele está vivendo em Krishna, rendido a Krishna. Bhagavad Gita é só isso. E quando você... Então, o Krishna fala, você deve se aproximar de uma pessoa que já chegou no ponto que você quer chegar. E aí você ouve, né, submissamente as palavras desse mestre, né, dessa pessoa avançada, e indaga-lhe submissamente, indaga-lhe com serviço. Você passa a servir o propósito de uma alma que está querendo salvar, né? Salvar não, está querendo manifestar o conhecimento de Deus para todas as almas entenderem, né? Todos nós já somos perfeitos, filhos maravilhosos de Deus, assim, feitos à imagem e semelhança desse Senhor lindo que mora em nosso coração e mora também no mundo espiritual, no mundo, no reino de Deus, né? Então Krishna, ele tem um reino, onde esse reino também manifesta várias formas de Vishnu, e também ele é o Senhor desse mundo material aqui no momento onde estamos, passando por esse estágio de recuperação, né, de recuperar a nossa consciência original. E é muito simples, né? Tudo depende de uma atitude, de um querer. Quero me render a Deus em meu coração e quero que Ele se manifeste para mim. E Krishna está esperando o momento que você vai fazer isso sem nenhum interesse, sem teoria, sem filosofia, sem conhecimento, sem religião, simplesmente porque você entendeu, né? Essa miscelânea de informações que você fica rodando no mesmo lugar, né? E não chega a nenhuma conclusão, porque tudo é mental e intelectual. E se eu chego agora para você e falo, olha, nesse exato momento que você está ouvindo essa palestra, a Krishna, né, Vishnu, ele está presente no seu coração, esperando que você renda-se a Ele e deixe que Ele manifeste-se para você, né, através da graça e da misericórdia dEle. Entende? Você é um servo eterno de Deus e Deus é o Senhor eterno da sua vida. Mas vocês são, basicamente, possuem a mesma qualidade de existência. Só que você é uma parte e Deus é o todo. Mas é como assim, a gota do oceano entra em contato com todo o oceano. Krishna. A gota, ela é igual ao oceano, mas ela é diferente do oceano, porque ela é uma gota. Isso é um assunto meio abstrato, absoluto de entender, mas o seu espírito pode entender isso. Que você está em Deus, que você é igualzinho a Deus em qualidade, uma parte integrante a Ele, mas Deus, Ele é o oceano, Ele é o total, em quantidade Ele é maior do que as gotas, mas as gotas não são diferentes do oceano. Qualquer lugar que você experimentar uma gota do oceano, ela é da mesma forma, ela é salgada, entende?
Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus existe em amor por nós, como nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós devemos existir em amor a Deus. O amor é a força suprema que rege toda a existência. Esse amor aí é traduzido como, né, bem-aventurança. Vivemos no oceano de bem-aventurança, porém, como não nos conectamos a Deus e vivemos, né, nessa ilusão, nesse limite desse corpo material feito de mente, emoções e ações limitantes, escolhemos assim viver num oceano de misérias, né? Infiéis. Não queremos devotar a nossa vida à realidade, à verdade, né, subjacente a toda essa manifestação ilusória. E é tão simples entender isso. Porém, a alma, né, a alma iludida é muito teimosa, não quer ceder a sua vida, né, para Deus. Aí Prabhupada começa a falar que a fé surge da associação com os devotos. Entende? Ou seja, você tem que, para você adotar esse serviço devocional, essa atividade natural do espírito, quando encarnado aqui nesse mundo material, e lá no mundo espiritual também é serviço devocional, só que no nível puro da alma, né? Então, se você quer realmente adotar esse serviço devocional para atingir esse padrão de ser feliz nesse mundo, conectado com Deus no coração, você tem que se associar com pessoas que estão vivendo nessa dimensão de serviço aqui nesse planeta. Então, Prabhupada está falando aqui que a fé, né, você deixa de ser infiel, para você se tornar fiel, você tem que se associar com esses seres, né, com mestres, com pessoas que estão posicionadas em sua situação real como espírito devoto de Krishna, certo? Prabhupada fala, as pessoas desafortunadas, mesmo depois que as grandes personalidades lhes fornecem toda a evidência contida nos Vedas, continuam sem ter fé em Deus, né? Então, desafortunada, sem fortuna, pobre, miserável, são essas almas que caminham nesse mundo sem ter nenhum interesse pelo conhecimento que nos é dado por essas personalidades, né, maravilhosas que se tornaram devotos puros de Deus. Toda a evidência, né, contida nos Vedas, tudo está aqui. Então o Bhagavad Gita está falando, nós estamos falando do conhecimento mais confidencial. E quando vamos falar isso para algumas pessoas, elas nem querem saber. Ou então ouvem assim pela metade, né, interpretam mais do que assimilam. Infelizmente a mente das pessoas é muito tagarela, ela não consegue ouvir o que está se falando, ainda mais um assunto espiritual, que exige uma profundidade, uma intuição. Então as pessoas são realmente desafortunadas, né? Como o Chaitanya Mahaprabhu falou, seu Shikshastaka, né? Esse santo nome do Senhor, assim, liberta todas as almas, né? Limpa completamente a mente. Em cada nome de Deus está inserido assim, toda a potência de Deus. Mas mesmo assim as pessoas não têm interesse, né? Então são desafortunadas, ele fala também. A maior fortuna nesse mundo, aqui em Kali Yuga atualmente, recebermos esse canto, né, do santo nome do Senhor Krishna, né, o Mahamantra Hare Krishna, e cantá-lo assim, com essa rendição, com essa submissão, com essa fé, fidelidade completa ao processo.
dado por Krishna para nós aqui nesse mundo material, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, a sua lamentação não me interessa, certo? Porque se você quer permanecer sem, né, gozar a vida real do Espírito, se você quer somente ficar debatendo ou querendo fazer terapia psicológica, né, então isso aí não interessa a uma pessoa que já está dentro de um processo de intimidade com Deus. Essa pessoa quer somente a aproximação de pessoas que tenham, né, esse coração mais ávido por receber essa instrução sem ficar especulando muito, pensando muito. Queremos pessoas que cantem o nome de Deus, que se associem com pessoas que estão nesse mesmo caminho, né, nessa mesma objetivação de realizar o Espírito. Essa é a meta, né? Porque o próprio Krishna fala, né? Não dê esse conhecimento para as pessoas que são invejosas, para as pessoas que não são austeras, que não são devotadas a mim, pessoas que são ateístas, né? Que negam a presença de Deus. Para que você vai falar o conhecimento, né, para essas pessoas? Elas simplesmente vão ofender, né? Assim como o Mestre Cristo, né, na época veio aqui tantas ofensas, né, tanta rejeição. Mas o Mestre do Amor, ele sempre fala sobre Deus, independentemente da sua segurança, da sua vida, certo? Porque o processo do amor é incondicional, o amor a Deus é incondicional. Você quer que todo mundo desperte nesse mundo e volte para Vaikuntha Loka Dham, né? Krishna Loka. Então, o que podemos fazer, né? Mesmo Krishna falando, às vezes, nós desrespeitamos a ordem de Krishna. Mas essas pessoas, elas continuam assim, sem ter fé em Deus. Mesmo essas escrituras estando todas presentes aqui nesse planeta, né? Então, falsos egos, crenças particulares e desavenças entre essas crenças é a história daquilo que se chama a religião materialista nesse mundo, né? Todo mundo defendendo o seu próprio Deus e colocando o seu Deus em briga com outro Deus, assim, coisas absurdas. De modo que temos que seguir as grandes personalidades, né? Várias pessoas que chegaram, né? Então, Srila Prabhupada, vamos seguir Srila Prabhupada, vamos seguir todo mundo que está conectado com Deus, vivendo nesse amor. Prabhupada fala, essas pessoas que continuam, né, sem ter fé em Deus, elas são receosas e não podem fixar-se no serviço devocional ao Senhor. Logo, a fé é um importantíssimo fator para o progresso em consciência de Krishna. Entende? Existe um progresso do despertar amoroso no coração de um espírito que está em ilusão. E ele tem que começar com a fé. A fé é você seguir completamente o processo espiritual, rendido, né, à autoridade dos shastras, das escrituras, das palavras de Deus. E aí essa fé vai trazer a realização, ou vai motivar o espírito para ele continuar nessa estrada espiritual através da manifestação divina em seu coração. Porque a fé é você acreditar em algo que você ainda não realizou. A fé, como diz, né, a Bíblia, é a substância das coisas não esperadas. Você não sabe, você desconhece Deus. Mas Deus, ele está falando aqui, faça isso,
faça aquilo. Eu estou agora no seu coração. Eu estou esperando que você venha e abra, né, a sua intuição para que eu possa me revelar para você. Porque como Deus pode se revelar se você está vivendo em ilusão numa mente? É como se você estivesse sonhando e uma pessoa estivesse pregando para você. E você está dormindo, sonhando. E você não quer acordar do seu sonho. Entende? Então, a partir do momento que você acorda do seu sonho, você levanta da sua cama, né, onde você estava sonhando, aí você se aproxima dessa informação, ou de pessoas que tenham essa informação, vivendo na verdade dessa informação, e aí você adquire fé e não sonha mais, não quer mais sonhar. Você quer viver uma vida real. Então esse é o propósito do Bhagavad Gita. Por isso se diz que ele é o manual para você sair desse mundo material. Logo, a fé é um importantíssimo fator para o progresso em consciência de Krishna, disse Srila Prabhupada. No Chaitanya Charitamrita se diz que fé é a plena convicção de que, pelo simples fato de servir ao Supremo Senhor Sri Krishna, pode-se alcançar toda a perfeição. Isto se chama verdadeira fé. Entende? O espírito, aquilo que você é, já é perfeito. Já é perfeito. E você vai alcançar a perfeição de si mesmo na relação amorosa com Deus, se você servir ao Senhor Supremo, Sri Krishna, aqui nesse mundo, com plena convicção. Isso é o que é chamado fé na escritura chamada Chaitanya Charitamrita, que conta a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna vindo como um devoto puro dele mesmo, para nos ensinar a como exercer essa fé. Então, o significado, né, continua aqui, mas já estamos com 52 minutos de palestra. Se vocês quiserem que eu continue esse significado, vocês colocam aí no comentário, quem ouviu, né? Então vou recitar o verso para terminarmos aqui. Krishna falando a Arjuna: aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Krishna fala que ele só é alcançado através dessa situação em que você se posiciona como um servo dele neste mundo material, usando a sua mente, as suas emoções, o seu corpo para viver a realidade do espírito que você é em relação a ele. Então você vai alcançar essa realidade de Deus dentro do seu coração. É isso que Krishna está prometendo aqui nesse verso, certo? E os infiéis que não fizerem isso, que insistirem em viver no serviço material e não no serviço devocional, eles vão voltar a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material, até que em alguma vida essa pessoa, depois de cansar, né, de sofrer, né, tantas misérias nesse mundo material, chega uma hora que o espírito ele se revolta, né? Ele não aceita mais, ele não quer, ele não fica mais apegado pela energia material. Essa é a função de estarmos sempre nascendo e renascendo, né? Maya vai batendo forte, vida após vida, batendo forte, e vai chegar em uma vida que você vai estar completamente desiludido, totalmente frustrado. Aí você realmente compreendeu que esse mundo material ele foi bom nesse sentido de te ensinar a sair da ilusão por esse sofrimento, né? De que tudo que você conquista, tudo que você desfruta, tudo isso é levado embora da sua vida num auto-engano constante. Então, por que não
se render a Deus agora nessa vida. Você vai esperar milhões e milhões de vidas. Você nem sabe, né, as situações ilusórias que você vai passar em vários personagens autoiludidos. Então, por que não se render agora nessa vida? Né? Só esse verso aqui, nessa explicação aqui toda, já são um motivo altamente elevado para você pensar sobre isso, né? Considerar, ter uma pequena profundidade, né? Nem precisa ser muito não, de você falar o que eu estou fazendo nesse mundo material. Ele nunca vai terminar, o karma sempre vai estar assim, aumentando, e eu vou ter que nascer, mas só que esse eu que está nascendo não é você, é o seu falso ego. Mas se você se conecta com Deus dentro do seu coração e você passa a viver a realidade do seu ser, aquilo que você é realmente, um servo eterno, amoroso de Krishna, você se desvincula do karma desse mundo, dos nascimentos e mortes. Então o Bhagavad Gita ensina tudo isso, né? Ensina como você agir nesse mundo, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve evitar para não ficar preso nessa luxúria, nessa cobiça, nessa ira, que são os modos da natureza agindo sobre a sua mente, e você nem sabe disso. Você é uma marionete nas mãos desses modos da natureza material. E tudo isso é explicado aqui no Bhagavad Gita. Então, modos da natureza, capítulo 14. Qualidades demoníacas, capítulo 16. O que é mundo material, o que é mundo espiritual, quem é Deus, quem sou eu, o que é meu campo de atividades, capítulo 13. Esse capítulo 9 é o conhecimento mais confidencial, onde Krishna está ensinando assim, o serviço devocional íntimo a Ele, a fidelidade, né? Temos que fazer o mínimo esforço, né, para ler o Bhagavad Gita, que é o ABC, que é o conhecimento mais fácil, e nos aproximarmos de pessoas que estão explicando o Bhagavad Gita sem deturpações, né? Sem interpretações assim, pessoais. Dessa maneira vamos alcançar o objetivo pretendido, que é o amor puro por Deus, que começa com a fé, certo? Então vamos ter mais fé. Vamos dar uma chance para Krishna, para Deus, né? Vamos cantar o seu santo nome dessa forma mais atenciosa, mais carinhosa, porque imagina, Krishna, ele está presente no seu santo nome, né? Ele está no seu coração, mas ele está no seu santo nome, porque Krishna é absoluta, ele está no Bhagavad Gita. Então usa a sua mente, as suas emoções, as suas ações, isso se chama serviço devocional, para se aprofundar nessa realidade divina que está agora mesmo dentro do seu coração, mantendo toda essa estrutura material, que é um cenário onde o seu espírito está aprendendo, certo? Então tudo é bom, Maya é bom, a ilusão é boa, porque a ilusão vai fazer você se cansar dessa mentira que você vive. Certo? Tudo é Deus em ação. Então torne-se um instrumento de Deus nesse mundo, seja feliz na presença dele e cumpra esse tempo do chamado karma desse corpo material, e se prepare para que na hora da morte você não tenha mais que ficar nesse caminho, né, de nascimentos e mortes, que são um tremendo sonho, assim, não tem nada a ver com o espírito. O espírito ele tem que viver em Vrindavana, em Vaikuntha Lokadama. Ok? Então espero que vocês tenham compreendido esse verso maravilhoso. Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, a Sri Sri Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.